A paz do Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E a temática desse semestre é Histórias Bíblicas e Salmos. Estamos fazendo um link aí pela Bíblia, trazendo salmo e uma história da Bíblia que complementa aquele salmo. E aí tudo se conversa e a palavra de Deus é maravilhosa por isso, não é verdade? Então aqui nós estamos na lição de número 3, que tem por título Uma História de Bondade. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização para memorizar da aula de hoje. E nós estamos trabalhando aqui essa sugestão de pergaminho, porque naquele tempo a Bíblia era em formato de rolos. E aí você vai abrir o seu rolo, onde está o Salmo do dia, e vai apresentá-lo para as crianças. Que é o seguinte, Salmo 103, 8, diz o seguinte: O Senhor é bondoso e misericordioso. O Senhor é bondoso e misericordioso. Então hoje a história vai falar sobre a bondade e a misericórdia de Deus. E o objetivo? Aprender que Deus é bom em todo o tempo. Isso mesmo. Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. E aí, para trabalhar esse contexto, né, eu quero trazer para vocês esse reloginho. E aí você pode confeccionar de EVA ou fazendo uma ilustração como eu fiz aqui, e você vai apresentar para as crianças. E aí você vai dizer para elas o que é isso. Eles vão dizer, obviamente, que é um relógio. E aí, para que o relógio serve? Para marcar o tempo. Isso mesmo, para marcar o tempo. Mas, será que o tempo de Deus ele é marcado por um relógio aqui da Terra? Claro que não. A Bíblia fala que o tempo do Senhor, os planos dele são infinitamente maiores que o nosso. Então, o tempo de Deus não pode ser calculado com o nosso tempo aqui da Terra. Não pode ser medido por ampulheta, por relógio, por qualquer outra invenção que o homem tenha feito para calcular aí o tempo. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Mas o tempo dele é perfeito. Porque tudo que ele faz é perfeito. E no tempo dele, ele é bom para nós. Então, o tempo de Deus é sempre o melhor para nós. Então, nós temos que esperar o tempo dele acontecer e também obedecer a esperar o tempo dele e obedecer à vontade dele para viver aquilo que ele reservou para cada um de nós. Então, algo bem simples para contextualizar com tudo que vamos estudar aqui. Simples, objetivo. Então você pode aí fazer uma roda de conversa com as crianças, fazer esse link aí com a questão do tempo e enfatizar que nós também temos uma missão aqui na Terra, que é o quê? Falar do amor de Deus para todas as pessoas. Isso mesmo. E se foi uma determinação de Deus que nós devemos fazer isso, quando Jesus foi para o céu, ele deixou essa determinação que nós seríamos seus anunciadores do Evangelho, nós temos que cumprir essa missão. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é de cada um de nós. Também é importante ressaltar essa questão juntamente com a turminha, porque na história de hoje nós vamos falar sobre uma história de bondade, isso mesmo. Então aqui teve um homem que ele teve um determinado momento da sua vida, ele não entendeu o tempo de Deus, ele queria fazer as coisas no tempo dele. E por isso ele passou por apuros. Mas depois que ele entendeu o que ele deveria fazer e foi obediente ao Senhor, ele conseguiu ser abençoado e abençoar muitas pessoas. Uma cidade inteira foi abençoada depois que ele entendeu a sua vocação e o seu chamado. E entendeu que o tempo dele não era o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus na vida dele era ele ser profeta naquele momento. Era ele ser boca de Deus. Deus precisava dele para cumprir aquela determinação naquele momento. E às vezes nós não conseguimos entender os projetos de Deus para as nossas vidas porque queremos fazer conforme o nosso tempo e não conforme o tempo de Deus. Então eu já quero deixar aqui para vocês conhecerem o encarte de hoje, tanto o visual A quanto o visual B, essa ferramenta que você adquire juntamente com o kit da revista. E não pode deixar de apresentar para a turma quando for contar a história do dia. E agora, vou apresentar para vocês os recursos que foram pensados para a aula de hoje. Nós temos aqui o nosso profeta em questão, que já foi tanto falado aqui no início do vídeo, que é o profeta Jonas, né? Nós temos aqui Jonas. E aí foi confeccionado em um rolinho de papelão. Eu encapei de EVA e coloquei aqui um TNT
para fazer aqui o detalhe na cabecinha, e nós temos o nosso Jonas. O barco foi feito com uma dobradura de papel na cartolina, na verdade, e aqui o nosso Jonas vai ficar aí no barco. Aqui também nós temos, para você ressaltar essa questão da história com as crianças, Tarsis e Nínive. Para onde Deus mandou Jonas ir? Nessa direção. Para onde ele foi? Nessa direção. Então nós temos aqui essas duas plaquinhas para você fazer essa diferenciação aqui. E você pode até colocar no início da aula essas plaquinhas coladas lá na porta ou em algum lugar estratégico da sala para ajudar aí na hora da contação da história, né? Quando você estiver contando a história, para você dinamizar juntamente com a turminha. Então, essas plaquinhas servirão para isso. Então, o barquinho está aqui, para você fazer aí o momento da tempestade, aí Jonas, jogaram Jonas no mar. E aí, a parte do peixe, nós temos esse peixe que foi confeccionado aqui com também material reciclável, é um recipiente de sabão em pó. E aí tem eu abri bastante a boquinha dele, para ele conseguir colocar Jonas lá dentro da sua barriguinha. Então aqui tá Jonas. E aí depois, né, de 3 dias que Jonas estava lá no ventre do peixe, Deus ordenou que ele o cuspisse na beira da praia. E aí depois desse momento, o que Jonas fez? Ele foi fazer a vontade de Deus. Precisava ter passado por tudo isso? Não, se fosse obediente no início, não teria passado por isso, mas passou. Foi experiência que ele viveu com Deus, foi preciso passar por essa experiência para que ele entendesse que o tempo dele não é o tempo de Deus. Então ele foi lá e pregou o evangelho e uma cidade inteira foi salva. E é isso, essa é a nossa missão, ser boca de Deus aqui na terra, fazer aquilo que ele determinou para cada um de nós, e esse é o contexto da lição de hoje. Na sua revista, não deixe de conferir o Espaço Atividade Extra, que tem aí 2 formas para você trabalhar com as crianças. Não deixe de conferir, está na página 17. E por falar em revista, se ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Bethel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!